Abiu a carreira de João Félix. Encha a tela, por favor. Tu não vai enxergar. Eu não enxergarei. É um grande problema. Seja bem-vindo. 25 anos, atacante. Clubes, Benfica, é um time grande, estreou no profissional em 2018. Atlético de Madrid, Barcelona, na Espanha. Chelsea, na Inglaterra. Milan, atual clube por empréstimo. 36 jogos, 16 titular, 8 gols e 2 assistências em 2025 por clubes. E na seleção ele tem 45 jogos, 9 gols e 4 assistências. O Flamengo quer João Félix. E aí eu pergunto pra vocês, ele mudaria muito o patamar do Flamengo? Ele chegaria para ser titular absoluto? Me dá a camisa. Opa, vou jogar. Rafael Prats, João Félix, a Nath tem um olhar que já ela vai, eu vou jogar para ela na segunda vez. Eu sei que ela vem com tudo. E aí, Prats, João Félix? É um jogador que tem muito talento, mas tem muita dificuldade em ser regular, ser mais constante. Ele apareceu chamando muito atenção quando aparece em Portugal e depois vai para outros países da Europa. Ele é um jogador talentoso, Edu, ponto. Agora, o jogador talentoso não é necessariamente um jogador que vai mudar o nível do time, vai chegar e tomar conta. Não, acho que não é para isso. É um jogador que a gente já viu que foi muito bem em alguns momentos e foi muito mal em outros momentos. Tem 25 anos ainda, seria uma boa contratação. Agora, para falar que ele vai chegar, o Flamengo vai mudar de nível, não. Acho que menos, um pouquinho menos. Por exemplo, Nath, ele é melhor que o Luiz Araújo? O Michael? Hoje? Cebolinha? É. Não. Plata? João Félix não vem bem, Edu. A gente tá falando de momento. Ele não vem bem, a negociação é difícil, ele ainda tá na Europa e o Super Mundial daqui a um mês. Acho que vale também a gente adequar a expectativa para daqui a pouco não falar. O clube fracassou. Dê uma olhada lá, viu como é que tá, o empresário botou... Acho que vale também. Não é que ele tá chegando semana que vem para treinar. Não, mas vale tudo isso, e aí? Então, assim, a gente tem que separar a expectativa da realidade. Ele é expectativa desde que ele surge no Benfica. Verdade. Realidade, ele não foi em nenhum dos clubes. Ele foi contratado por 126 milhões pelo Atlético de Madrid. Aposta, o novo Cristiano Ronaldo, expectativa lá no alto. Aí não acontece. Ele é emprestado. Vai ao Chelsea, volta para o Atlético. Vai ao Barcelona, volta para o Atlético. Vai ao Chelsea. O Chelsea tem contrato com ele até 2030 ou 2027. Alguma coisa, não vou lembrar exatamente a data. Então, assim, é um jogador que, é como o Prats falou, ele é talentoso, talvez no Brasil ele sobre em relação à qualidade técnica que ele tem. Ok, só que ele vive ainda no mundo da expectativa do jogador que ele poderia ser. Porque, de fato, ter efetivado isso, em todos os clubes que ele passou, ele não conseguiu ser esse protagonista, não conseguiu sequência. É um valor que o Flamengo tem que entender se de fato vale a pena esse investimento. Porque é aquilo que a gente está falando. Para o futebol brasileiro, talvez ele seja craque. Seja realmente de outro patamar. Só que em nenhum clube do qual ele passou, ele conseguiu garantir isso. Ele jogou Premier League, ele jogou La Liga e agora está no Campeonato Italiano. Em nenhuma das ligas ele conseguiu ser o protagonista que se esperava dele. Vai ser aqui no Brasil? Não sei. Eu vejo, eu conheço esse grupo. Ela tá bem hoje, hein, Edu? Ela tá... Não vem não. Senão você vai voltar. Cara, e quando pega na comparação Natália com o Prats, ela fica melhor. Fica. Hoje você não tá no dia bem. bom. Mas atenção... Eu sabia que você chegaria assim. Eu peço para que vocês tenham atenção, tá porque vem aí... Ele tá com a cabeça inchada hoje. Vem aí... O destaque dele foi a vitória do Grêmio. Aí o Cruzeiro venceu, revolucionário. O Flamengo, quando venceu aquele domingo, eu cheguei aqui na segunda falando que tava bom, ele quase me bateu. Não, eu disse que você estava muito assodado. E você tá o que hoje? O seu assodamento me chamou um pouquinho a atenção. Escuta uma coisa. Eu tenho uma visão que você é uma pessoa ponderada. O time do Felipe Luiz, ele fez uma nova rivalidade no jornalismo esportivo brasileiro, hein? Não, fez jogos muito bons. Aí tem oscilação natural de um técnico ainda em formação. Mas eu não falei que o time tá um horror. O Leonardo Jardim, quando eu vi ele cair aqui, eu achei que era o Guardiola. Perdão. Você tem que dar um F5 aí, Léo Garden. Pedro Ivo e Prats, atenção, não hora de Rodrigo Bueno. Eu gosto. Bubu, João Félix, é craque ou não é? Mas sucinto, vale Bubu. a pena investir nele ou não? João Félix, expectativa e realidade. Estamos observando alguém que ainda não virou realidade? Arrebenta. O jornalismo, ele tem informação e tem opinião. Eu, como sou completo, tenho as duas coisas. Então, enquanto vocês estavam falando, eu estava aqui trabalhando, serviço de apuração,
E vocês sabem, quando o tema é Portugal, profissionais portugueses da bola, eu tenho a minha fonte, E eu confio muito, que é o Brunão. O Jorge, ele arrebentou. Brunão voltou, Pedro. Então, por exemplo, ele chegou aqui e escreveu assim, Bubu, tô vendo o programa aqui, lembra a turma aí que o Léo Garden que lançou a tartaruga no Mônaco? Boa! O Mbappé, né? Grande O Léo Mbappé. Garden, hein? Então o Léo Garden, Pedro Ivo, mais uma. o cara tem puxou lá, por exemplo, a tartaruga. Mas tá bom. Se não fosse ele, ninguém ia reparar no Mbappé. O cara joga então. pouca bola. É, Ó lá. jogador. Aí é o seguinte, toma agora João Félix. Vamos respeitar o opinião Aí, dele. informação / opinião que eu apurei aqui junto com o Brunão. João Félix é o melhor do mundo nos primeiros 3 jogos. Ele faz gols em todas as estreias, ou quase todas as estreias, Opinião do e Brunão. depois ele some. Não, formação. Sempre o melhor do mundo no primeiro jogo. Melhor da última até semana. o terceiro jogo. E depois ele some. Então, João Essa Félix é a craque em informação 3 / partidas. opinião que eu apurei aqui sobre o João Tem Félix. que contratar pra 3 jogos só. O Super Mundial, para fase de grupos, então tá Excelente. bom. Aí, Ajuda muito. tem um gol dele na estreia. Aí depois ele ainda joga bem no segundo, terceiro jogo. E aí, a partir do 4º jogo, começa. Ele tem. Sabe que eu sou Milan, né? O maior da Itália, Também? né? Mas você torce pra Eu quantos sou Milan. times? Cara, eu tô me coçando pra falar Sabe uma que ele coisa, tem mas um eu gol vou só no falar. Milan, né? Já fizeram o corte do Então, Cristiano. no Milan, até agora, eu como torcedor do Milan, então tenho que torcer pro João Félix. Ele só tem um gol e foi pela Copa da Itália, né? Que não foi nem... Os últimos 40 jogos. Na Inglaterra, eu acompanho um pouquinho a Premier League, né? Nos últimos 20 e poucos anos, eu tenho acompanhado um pouco a Premier League. Ele tem a média, assim, precisa mais de 200 minutos para fazer um gol na Premier League. E ele joga em time de ponta, né? Então assim... Só jogou em time de ponta. Bem esse critério Só pra jogou fazer em outro time jogador. grande. Então, a média de gols dele, se você pegar nessa elite do futebol recente aí, tá bem complicada, né? Então, se você vai comprar por estatística, por números, você não vai comprar. E tem essa opinião portuguesa lusitana, né? O João Félix Brunão. é luso, Brunão é de bem. que ele é um fenômeno, um colosso nos primeiros 3 jogos. E depois? Sobretudo na estreia, mas depois... Olha, passa- Bubu, eu tô me segurando pra não falar. Não se segura não. Não segura não. Não passa Não vontade prende, não, não cara, no prende que é programa. pior. Já fizeram o Vai lá. corte do CR7, eu vou Mas te falar. falar... Edu. O pessoal do site me Deixa mandou o cara mensagem na chegar, hora cara. aqui, Toma Edu. 10 minutos, o cara não tá nem perto. Mas ainda. Deixa calma, o cara mas chegar. que o Flamengo, por exemplo, acabou de Bebê vai te a mandar informação é que o mensagem Flamengo ainda, tá daqui a fechando com o pouco vai te mandar Jorginho. mensagem. Não prende que é pior. Eu sei. Volta, vai. O pessoal do site mandou mensagem Tá pra bom. mim. Já tá no site, Ô, já. Pedro, o Flamengo Não tá quero falar de trazendo... João Nossa, o moço Mas tá meio o Jorginho... parado. O Jorginho, vamos falar, o Jorginho tá pra assinar um contrato daqui a pouco, tá em vez de fechar. O João Félix. Então só vou arrematar com o João Félix e vou pro Jorginho. Jorginho é bom de bola, É o hein? seguinte... Se tiver inteiro, é bom de bola. Eu vou Ajuda aproximar também. ainda. Eu vou Ajuda. aproximar. Eu vou falo dos fazer uma outros loucura, jogos. eu vou ter que falar. Conta a bananeira aí, vai. Você que é Enzo, que acha que o futebol começou em 2010. Eu tenho um sobrinho de verdade que chama Enzo. Então, vocês acham que o abraço pra Haaland ele, hein? é melhor que o Ronaldo Fenômeno, que o João Félix é melhor que Figo. Não vou nem citar o Cristiano Ronaldo. Não adianta vocês criarem essa expectativa. O João Félix, ele é o quê, Bubu, que o seu amigo de Portugal falou? É o craque de Ele é o três. melhor do mundo no primeiro jogo. Melhor da última semana, já. e não- E do ele segundo. vai bem até o terceiro jogo, depois some. Ele não tem regularidade. Então, eu acho que vale... o cara vai trazer a mídia, tudo, mas... Vocês não embarquem nessa. O Pratos é Enzo também. Pratos Que acha, isso por aí, exemplo, Enzo? que o De Bruyne jogou mais que Kaká. Eu tenho De Bruyne uma jogou banda de mais pagode universitário, só Enzo Maroto. Que Iniesta. Você é louco. vai falar Você isso, aí eu vou enlouquece. dar de mão aberta. Você enlouquece. Não, fechado. O De Você Bruyne falar jogou mais isso que aí, eu vou Iniesta. embora. Não. Ah, tá. De Bruyne jogou mais que Kaká? Tem papo. Boa Tem pergunta. discussão. O Haaland jogou mais que o Careca, ô Bubu? Não. Pô, mas espera aí, calma. Não, calma. O João Félix jogou mais Calma. que o Figo? Quê? Não. Ué, o Marcel tava na redação me Menos, falando menos, hoje. dá pra trocar, É nosso dá pra falar editor. O Marcel tá um pouco sem João referência. Félix, O Marcel ele tá com falou. crise de rico. Vamos pra pauta. Mas Vamos tá- trocar Marcelo pauta. tá Sério, crise de pô? rico. Falar do É coisa Tigrinho. de Crise de rico não dá pra levar. Não adianta vir com essas histórias. O que aconteceu, cara? Então, Isso de Enzo. João Foi Félix. falar desse É, negócio. Enzo é um... Conheço o Enzo Fernandes, campeão mundial Não. pela Argentina, que joga no... Enzo é o seguinte, é Ganhou o cara esse que acha que o campeonato futebol do começou só de 10, 15 pra frente. Ele não tem mais nem nada lá atrás. Tem Tem geração uma teoria Z que a também, seleção né, hoje. brasileira em 2040 vai ser composta por goleiro, Enzo. Lateral direito, Enzo. Enzinho Paulista. Enzinho? Zagueiro central, Enzão. Hã? É. Enzão. O O Enzudo, quarto vai zagueiro, estar Enzo também? Souza. E o Lateral Enzudo? esquerdo, Enzo Silva. Ah. Na meiuca, Enzinho. Enzinho Pernambucano. Ah. O Enzudo.
Aí é loucura. Enzo deu camisa 10. O quê? 10 e faixa. Centroavante é o Super Enzo. O ponta esquerda é o Enzinho Carioca. Agora, Pedro, você quer falar do Jorginho? Esse é bom, tá chegando. Técnico vai ser o Enzo Jorginho tá Menezes. perto de chegar? Sim, Jorginho. Então a gente pode falar sobre o Jorginho. Eu vou deixar pode você entrar meus no minutos time, pra que- você. Você Você tá se empolga nesses inviabilizando a pauta. assuntos. Vai lá, fica à Pode tirar o vontade. João Félix, vamos falar de Jorginho. Vai. Ah, o Jorginho... Eu vou ficar com a palavra de Natália Ferrão. Esse é bom. Ajuda. Ajuda muito. Eu só queria entender qual é a situação. O Jorginho teve um impasse recente, se teria condição, se não teria, que estava com algum problema. O Jorginho joga no futebol de alto nível hoje, né? No cenário europeu. Então o Jorginho, para vir para cá, ele joga onde hoje, você sabe? Arsenal. É? Joga em que time? Joga em que liga esse time? Como assim? Qual país? Campeonato inglês. Premier League? Sim. O Flamengo vai encarar time de Premier League. Correto. O Super Mundial não vai? Sabe quem é? Você tá atento. Chelsea. Isso. Então... Até espirrei aqui. O que foi que aconteceu? Saúde. Fui Jorginho tentar chegando. debochar de você, espirrei. Não, mas Saúde. O Ronaldo tá O castigando. Jorginho chegando, tá Deus te te deixando crie. assim, você tá ficando até sem Não, o voz. Jorginho é uma perdendo a opção a mais. respiração. Ele é bom. Ainda que eu Aí acho que a chega- janela do Flamengo ela precisa ver jogador pra ponta. Dá pra falar do jogo de ontem, quem não tá bem esse ano, quem tá precisando dele pra ponta. Mas Jogador de... Você pode negociar, a o gente cara tá não tá aqui rendendo, falando foi do jogo caro, de ontem, o negocia. programa todo, não sei se você tá Tá bom, acompanhando. boa opção pro meio de A gente campo. só tá falando do jogo Jorginho. de ontem. O Bubu gosta muito de falar que o Jorginho ele é o todo campista, né? Corre o campo inteiro, faz o time jogar, faz o time marcar, chega pra apoiar. O Flamengo tá contratando um grande jogador, Edu. Jogador de Esse é a altíssimo nível. realidade. Não é o Jorginho do seu auge, já teve algumas situações, alguns problemas, mas ainda rende em campeonato de altíssima competitividade, está chegando para ajudar muito o Flamengo para o Super Mundial. O Flamengo não vai ganhar ou deixar de ganhar o Mundial por causa do Jorginho, mas ele pode ser mais competitivo. E o Flamengo tem toda uma temporada pela frente, tem outros anos. Muito bom jogador. Esse aí ajuda demais. Muito bom jogador. A Edu. Natália também acompanha a Premier League. E boa Esse aí recuperação pra chega, por exemplo, para Ajuda beliscar. muito. Você viu? Para beliscar até ser titular, né? Seria titular na hora. em muitos times do Brasil. É. Ah, seria. Não, esse chega, pode até virar Prates titular, pediu hein, Prates? cautela. Não, pode virar começando. titular. Claro que pode virar titular. Hoje. Pedro Jorginho, Ivo arredondou legal. Pergunta pro Prates. Jorginho ou Pituca hoje? Pituca tá num... Aliás, tá num... Pituca já há muito tempo joga mal. Tá. Jorginho. Tá bom. Jorginho. Não, só para saber, senão ele vai... Tassiano ou Jorginho? Bom, Jorginho. Ah, foi com dificuldade. que Mas ele o Tassiano joga um pouco mais à É frente. isso que eu te falar. Bubu, Jorginho chega bem, hein, meu? Nota para a contratação do Jorginho, vai. Vou sentar aqui para já vídeos. Nota para a contratação do Jorginho hoje, Nota. né? Só Hoje. nota, só nota. Não Ah, precisa mas ainda explicar. joga bola. É pra Só nota, explicar. Ainda joga bola, Bubu. É a profissão dele, né? Inclusive, né? Mas eu daria uma nota 7. Tá bom. 7. Tá bom. Boa nota. Tá bom. Passa de ano, Passa. aprovado. Então, nota, você não tirou 10. O Jorginho, acho que no auge eu daria uma contratação, se fosse no auge, seleção 7,5. italiana, o cara que não erra pênalti nunca, né, tal, não sei o quê. Não, eu daria 8, talvez um 8,5 ali no máximo dele ali. Porque também é volante, né? Não é ele que vai contratar mas e ele vai, já é. Mas que vai ajuda fazer demais. Volante gol, de vai fazer qualidade, Gerson chover. saída de também, bola, viu, bebê? Mas transição o Pedro direta. conjugou muito Flamengo bem. ontem, quando passou da primeira linha de pressão, tinha dificuldade para jogar. O Pedro Ivo Faltou falou cara que é pra uma pisar pra ter opção um a a mais mais. quando o jogo tava Não truncado, falou que é um ajuda. plus a mais. Porque Não? tem gente que fala de forma errada Claro que o que Jorginho ajuda, seria um não, plus a Fred. mais. Não é. Está errado. É o quê? Não é um plus a mais. Não? Está errado. Mas eu falo isso, Bubu? Não, você falou uma opção a mais. Eu falo tá. plus a Uma mais. opção a mais. Mas Bom, plus vamos a lá mais para o vale. show do Porque o povo, plus né? a mais, né? É Vamos redundante. subir pra cima. Subiu pra cima esses dias aí, um amigo meu subiu pra cima. Entrar pra dentro. Cantou pra subir? Sair pra Vamos lá, vamos fora. ouvir o show. É outra coisa. Show do povo para vocês, vídeos. Vamos lá. Fala, meus queridos, tudo bom? Aqui é É isso aí, galera do Mengão, Jorginho e João Félix. Félix Torres, já ia falar Félix Torres, né? Jorginho e João Félix chegando no clube de regatas do Flamengo para a disputa do Mundial. Rapaz, será, galera? Será que vai dar bom aí esses dois jogadores, caso o João Félix realmente seja jogador do Flamengo? Baita contratação se vierem. Se vier, baita contratação. O Flamengo vai estar sempre disputando Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. É bom ter dois times. O Flamengo vai precisar ter dois times aí para disputar essas competições. E se vir, acredito que vai agregar muito. E outra, né? Se vier, vai ser por empréstimo, né, gente? Empréstimo com a opção de compra. E aí, para o Mengão, é um excelente negócio. Você poder testar o jogador
e ver se ele vai conseguir render. Rendendo, aí você vai lá e adquire o jogador. Foi assim com o Gabigol, foi assim com o Gerson, né, se eu não me engano, com Pedro. Tem mais? Perdeu o Andreas Pereira, que para mim um dos melhores jogadores aí dessa safra toda. Teve aquele erro lá, mas era um baita jogador, baita armador, finaliza bem de longe. Não é à toa que é titular convocado para a seleção brasileira. Esse aí o Flamengo deixou passar muito por causa daquele erro dele lá, né? Infelizmente ele queria continuar no Flamengo, não deu certo. Mas se o João Félix chegar, eu acho não, né, cara? É um jogador testado, né? É um jogador testado, jogador de Premier League. Vai dar bom.